Na próxima quarta-feira, a Petrobras vai analisar o nome de José Mauro Ferreira Coelho para o cargo de presidente da empresa. Sobre essa troca de comando na estatal, a gente vai conversar agora com Ildo Sauer, professor de Economia da Universidade de São Paulo e ex-diretor da Petrobras. Muito obrigado por participar com a gente aqui. Bom dia. Bom dia. Na verdade, sou engenheiro, professor do Instituto de Energia e Ambiente. Perdão, corrigido aqui, li errado, estava escrito aqui. Corrigido. Não muda nada. Ildo, para a gente trazer esse cenário que a gente está agora esperando para quarta-feira, após uma indefinição séria dentro dos comandos ali da Petrobras, após a política também encontrar impasses para escolher o substituto de Silva e Luna, tem algo de fato que pode ser feito com essa mudança no comando da empresa para que o preço da gasolina, do combustível na bomba para o consumidor de fato mude? Na verdade, parece-me que o governo tem feito manobras diversionistas. Toda vez que acontece uma crise, numa tentativa de dar alguma explicação que, na verdade, é inviável, eu explico por que daqui a pouco, o governo demite o presidente da Petrobras. Mas, na verdade, isto não tem perspectiva alguma de alterar os preços, porque nem a diretoria da Petrobras, o presidente da Petrobras, nem o presidente da República tem liberdade para definir preços diferentemente do que vem sendo feito. Não que isso não pudesse ser feito. Neste momento não pode, porque a legislação que está em vigor cria as amarras de assim fazê-lo. Explico. Em 6 de agosto de 1997, foi feita a Lei de Política Energética Brasileira, a Lei 9478. E esta lei definiu os novos papéis da Petrobras, da Agência Nacional de Petróleo. E esta lei diz o seguinte: é obrigação da Agência Nacional do Petróleo, por mecanismo de mercado, garantir o abastecimento de derivados e vigiar pelos preços. Só que a lei também diz que a Petrobras tem que atuar em ambiente competitivo concorrencial e que os preços da energia, incluindo os derivados de petróleo, devem ser concorrenciais. Isto significa que, indiretamente, há uma amarra com o custo de oportunidade, que é a possibilidade de importar ou exportar. E mais ainda, a venda de 30% da Petrobras na Bolsa de Nova York em 2000 coloca os dirigentes da Petrobras sob vigilância da Securities and Exchange Commission lá fora, e também pelo fato de ser uma empresa de capital aberto, os dirigentes da Petrobras estão sob vigilância da Comissão de Valores Imobiliários no Brasil, assim como do CADE, para garantir práticas competitivas, evitar poder de mercado ou dumping. Então, com essas condições, nenhum dirigente pode praticar preços muito diferentes daqueles vigentes no exterior, a não ser que mude a lei. Porque se ele o fizer, ele vai ser processado, acionado pelos acionistas, que, na verdade, os privados são maioria, eles detêm 62% do capital da Petrobras, o governo detém apenas em torno de 38%. Então, esses acionistas, ou os dirigentes da CVM, ou os gestores da SEC, Securities Exchange Commission, irão processar esses dirigentes se eles praticarem muito diferente. Pode-se fazer coisas diferentes. De 2003 a 2012, a Petrobras praticava preços em patamares. Ela só alterava para cima ou para baixo depois de cristalizado um patamar. Esta é uma forma de interpretar a lei também. Não precisa fazer oscilação diária, ou como foi feito recentemente. São interpretações diferentes. Mas o importante é dizer, tudo que o governo federal faz, muito mais movido pelo fígado do que pelo cérebro, às vezes me parece, é para tentar esconder esse fato. Porque, na verdade, tanto o Posto Ipiranga, o ministro da Fazenda, sempre da Economia, dizia que ele quer privatizar a Petrobras e de que ele quer atender os reclamos do mercado. Entre aspas, o mercado quer preços competitivos, porque isso favorece os acionistas. Isso é contra o interesse dos consumidores e também diretamente da população brasileira, que criou a Petrobras, que é dona do petróleo pela Constituição. Então, tem 4 grupos que se conflitam em torno da Petrobras. Primeiro, os acionistas querem preço mais alto para ter mais dividendos e mais valorização das ações. Os consumidores, legitimamente, querem preços mais baixos. E é possível fazê-lo, ajustando, por exemplo, um imposto sobre exportação de petróleo. A população brasileira, que inclusive anda a pé,
ou apenas compra GLP, quando tem dinheiro para isso, é dona do petróleo da Petrobras pela Constituição, mas na prática nada ganha com isso. E é um quarto grupo, que são as grandes multinacionais que estão no Brasil, Exxon, Shell, chinesas, Galp, Equinor, que querem ocupar o espaço da Petrobras para elas lucrarem isso tudo. Então, esses 4 grupos de interesse têm a proteção direta, em geral, do governo, na verdade, o primeiro, os acionistas, o último, quando o Guedes quer privatizar, é para eles. Agora, o segundo, consumidores e donos da Petrobras, povo brasileiro, ganha muito pouco ou nada. Tem que mudar a lei. Uma forma imediata de reduzir os preços seria impor o imposto de exportação, porque o Brasil hoje exporta 1 milhão de barris por dia, importa em torno de 500, agora pouco menos 1.000 barris de derivados de petróleo por dia. Então, essa pequena dependência, porque a capacidade de refino no Brasil hoje está próximo do consumo. Nós consumimos 2,3 milhões de barris por dia de derivados e a capacidade de refino é 2,39 milhões. Há que fazer ajustes. Mecanismos há, mas a lealdade do governo tem sido, obviamente, com os acionistas, na medida em que nenhum governo, desde 97 para cá, quis mudar a lei, podia ter mudado, e também não chegaram a um acordo sobre imposto de exportação do petróleo e derivados, que faria com que, na mesma medida, o preço dos derivados na refinaria cairia. Se ontem o petróleo estava em $100, se aplicar o imposto de 40% sobre a exportação, quando o petróleo estiver acima de $50, por exemplo, ele cairia na referência para 60 e isso se transmutaria imediatamente para os preços. Então, o governo faz marola, demitindo o presidente, mudando, parece que dá uma satisfação para a população, mas que, na verdade, esse presidente, se cumprir a lei, não vai fazer nada. O que tem que mudar é política energética, mudar a lei. Isso é obrigação do Congresso Nacional, é obrigação do governo, e nenhum governo, desde FHC para cá, quis fazê-lo. Esse é o fato também. E como que a gente poderia, resolver aí esse impasse, já que, como você mencionou, os acionistas querem um preço maior para receber mais dividendos e a população quer um preço menor, claro, para gastar menos na questão aí do transporte. Como que a gente pode resolver esse impasse em relação ao preço dos combustíveis? Não há dúvida, o Brasil está numa situação muito diferente do que estava. 73, 79... teve o choque do petróleo, preço elevado, o Brasil entrou em quase quebradeira econômica. Agora, por que nós, de 2003 a 2007, descobrimos o pré-sal, e já antes tínhamos conquistado a autossuficiência com petróleo do pós-sal, a situação brasileira é muito diferente. Então, é possível agora fazer uma política pública bem diferente, mas isso tem que ser feito na lei, não na vontade, não no discurso, que esse é o problema. A população tem sido objeto dos discursos e os grandes, os acionistas, o mercado tem sido objeto de benefício dos recursos. É possível fazer sim, porque o Brasil está nessa condição, mas tem que mudar a lei. E essa lei tem que ser debatida e certamente será objeto da campanha eleitoral que se aproxima. Mas o fato é o seguinte, que quando se discutiu a lei recentemente no Congresso, a única coisa que fizeram foi debater o imposto sobre o preço, assim que ele é importado ou quando sai da refinaria. Isso tem sido objeto de discussão recentemente. E o governo federal quis empurrar esse ônus do preço elevado, assim como no caso das vacinas também, para os estados. Não é assim. A responsabilidade maior, principal, é do Congresso Nacional e o governo federalista tem que querer mudar. Não só fazer discurso como tem feito. Então, essa ideia de o presidente da Petrobras não faz o que o presidente da República gostaria, por isso vou demiti-lo. Isso não muda nada, nem pode mudar, a menos que a diretoria da Petrobras, o presidente da Petrobras, queira se expor a processos futuros dos acionistas minoritários e dos órgãos de vigilância da concorrência e dos órgãos de vigilância dos interesses dos acionistas. Mas que há espaço, porque exatamente o Brasil agora é autossuficiente e é necessário, na verdade, para criar justiça, mudar. Fazer, por exemplo, com que uma parte dessa renda, o ganho anual direto indireto, isto é, o custo de um barril de petróleo no Brasil é $8, só capital e trabalho. Depois paga royalties, participações especiais, paga imposto sobre a renda do lucro da Petrobras,
paga PIS, COFINS, então, com isso, o custo indireto total chega a 30, 35 dólares. Mesmo assim, com o petróleo a 100 dólares, sobram 70. Como o Brasil produz e consome, produz cerca de 1,1 bilhão de barris por ano, isso dá um excedente da ordem de 50 a 70 bilhões de dólares, que vira lucro, vira imposto, que vira muita coisa. Isso, parte disso, na lei, pode ser repartido. Reduzindo os preços para os consumidores, e outra fração, tipo 20, 30 bilhões de dólares por ano, poderiam ir para reforçar a educação pública, a saúde pública, o SUS é muito importante, está aprovado agora de novo, a mudança, a transição energética para as renováveis, ciência e tecnologia, reforma urbana, enfim, prioridade para esse dinheiro não falta. O problema é que, na forma atual da legislação e da lealdade e afeição dos governos, isso tudo está indo para lucro dos acionistas. Isto pode ser mudado, porque é uma questão de política pública e de legislação. É possível fazê-lo e é necessário fazê-lo, na minha opinião. Nós já fizemos propostas antigamente, em 2003, 2004, 2005, 2006, no então governo Lula, mas essas propostas sempre tiveram a oposição de frações internas do governo, que lá, como agora, tem essa devoção maior com manter o que eles chamam de evitar críticas do chamado mercado, leia-se, dos acionistas, dos fundos de investimento, e na chamada governabilidade, que por detrás desses negócios todos há um conjunto muito grande de interesses econômicos que se expressam no interesse político, que não é tornado público, mas está por detrás de grande parte de senadores e deputados e está atrás explicitamente do governo, que o grande porta-voz desses grupos de interesse é o atual ministro da Economia, o tal posto Ipiranga, ironicamente, Ipiranga, da Petrobras. Mas sim, esse é o quadro, viu? Sim. É possível mudar, Nicole e Daniel, é possível mudar e é necessário mudar, mas isso exige a vontade política e pressão da população. Do contrário, nós vamos ser apenas objeto de muito discurso e pouca prática, como tem acontecido em todos os governos até agora. Priscila Yazbek, nossa analista de economia, chega para a conversa. Professor, o senhor citou, então, algumas leis aí que impedem mudança de política de preço da Petrobras, lei de estatais, regras de governança. Um ponto que o senhor falou, que, pelo que eu entendi da tua análise aqui, é que há um foco muito grande no lucro dos acionistas e, por isso, não se pensa tanto nos preços e, enfim, o custo final para o consumidor. Mas o que muitos especialistas, a gente vive conversando aqui com os especialistas nessa área, eles falam é que quando a Petrobras virou uma empresa de capital misto, quando a Petrobras passou a ter investidores privados, ela passou a ter que respeitar esse interesse desses investidores, como qualquer outra empresa que está listada em bolsa, qualquer outra empresa de capital aberto. Que o que poderia ser feito é usar a parte do lucro da empresa que vai para o seu controlador, para a União, para sim, daí fazer políticas públicas. Por quê? Porque justamente se a empresa fosse usada para se fazer políticas públicas, seria uma empresa que não seria tão eficiente. A gente já viu em governos passados, inclusive, a Petrobras sendo usada como política pública e aumentando muito seu endividamento, deixando de ser eficiente. Qual que é a minha questão aqui para o senhor? O senhor está dizendo que a Petrobras deveria ser usada como política pública, como uma forma de política pública para reduzir esse preço para o consumidor final. Nesse caso, a Petrobras não voltaria a se tornar uma empresa mais endividada e mais ineficiente? Não seria mais razoável usar o lucro que vai para o governo para fazer esse tipo de políticas públicas? Ou até, como o senhor falou, mexer em impostos em outras áreas que não sejam especificamente com a empresa, dado que a Petrobras sozinha não teria capacidade de fazer todo o refino que é necessário para o país, tanto que a gente até vê que tem uma autossuficiência em produção, mas não em refino, né? Veja, Yazbek, esse é parte do discurso que foi propagado e ele é apenas parcialmente verdadeiro. Não é assim. Em primeiro lugar, a Petrobras já nasceu em 53, 3 de outubro de 53, como empresa de economia mista. Sempre teve acionistas. O que mudou foi que a quantidade de acionistas privados foi aumentada em 2000. Mas isso não muda o compromisso com os acionistas. O que estou dizendo é outra coisa. Em primeiro lugar, a Petrobras não é mais a única grande produtora de petróleo no Brasil.
Hoje, já cerca de 400 mil barris por dia são produzidos por empresas estrangeiras. Leia-se Shell, Exxon, Equinor, chinesas, que são os sócios da Petrobras em Campos ou são produtoras autônomas. Então, já não é mais só a Petrobras. Por quê? Porque a lei de concessão e a lei de partilha, uma do Fernando Henrique e outra do governo Lula, abriram espaço para eles que eles não têm lá fora. Segundo lugar, a Constituição diz que o petróleo é patrimônio da nação, o artigo 20. Os recursos do subsolo, minerais, são da nação. Terceiro lugar, a Petrobras foi criada com apoio popular. E não significa desrespeitar os acionistas, dar a eles uma remuneração adequada, porque essa história do endividamento da Petrobras, que é tão propalada, é uma falácia também. De fato, porque a Petrobras iniciou grandes projetos na década, nos anos 2009, 10, 11, 12, que foram descontinuados. A Petrobras ia praticamente dobrar a produção de petróleo, começou os investimentos e os abandonou em 2012. Iniciou refinarias no Maranhão, no Ceará e o Comperge, que não podia ter iniciado tanto, mas devia ter concluído uma, pelo menos, para reequilibrar o espaço, mas a Petrobras como empresa concorrencial, porque o mercado no Brasil é livre e aberto. Todos os entrantes podem, inclusive, usar a tancagem da Petrobras, os dutos da Petrobras, é assim com a lei de 97, para importar ou exportar. Então, se você reequilibrar um pouco, e novamente eu repito, a legislação brasileira não diz que é a obrigação da Petrobras garantir o abastecimento nacional. Isto era assim até 97. Depois, para cá, é a ANP, mediante mecanismos de mercado, que tem que garantir, isso diz a lei, e com a concorrência, com a entrada de outros refinadores, importadores ou mesmo exportadores, garantir o equilíbrio da oferta e demanda no Brasil. Não é da Petrobras. No discurso, tudo parece que é da Petrobras. Eu quero voltar ao ponto de dizer, do endividamento não há problema. Houve sim esse episódio que foi um erro grave de gestão, de fizeram um cavalo de pau, abandonar investimentos iniciados que tinham problemas, não se pode negar, o sobrepreço nas refinarias, no Comperge, por problemas de corrupção, mas isso não é estratégico, isso é conjuntural e é crime, isso é coisa da polícia, não é da estratégia. Então, para responder claramente, não, pela legislação, pela Constituição, é possível garantir, ao mesmo tempo, um retorno razoável para os acionistas da Petrobras, mas também reequilibrar. Isto não é usar a Petrobras para fazer política pública, isto é fazer política pública no âmbito do governo federal para defender o interesse do dono do petróleo no Brasil, que é o povo pela Constituição. E é possível equilibrar os três interesses, dos acionistas, dos consumidores e da população que consome muito pouco, ou que só consome GLP porque anda a pé. Então, esse conflito, na minha opinião, tem que ser colocado de maneira muito clara e resolvido no âmbito. E esse discurso de que isto vai quebrar a Petrobras, nada disso acontece, até porque o financiamento para os investimentos da Petrobras não vem, ou vem muito parcialmente apenas do lucro. O grosso do investimento vem de financiamento do mercado financeiro para novos campos de produção, para novas refinarias, para novos gasodutos e dutos. Todos os investimentos da Petrobras são financiados. Uma parte pequena vem do capital próprio, que, por sua vez, veio do lucro. E esse financiamento é dado toda vez que tem garantia de que o retorno vai acontecer. E essa garantia sempre existe. Eu explico por quê. O custo direto de produzir um barril do petróleo no pré-sal é $8. O valor dele no mercado é 80. Ou 100 semana passada. Ontem ainda era 100 no mercado, mas isso é conjuntural. O preço estratégico normalmente estará naquele nível que a OPEP o coloca, em torno de $60 a $80 o barril. Porque a OPEP é a fornecedora de última instância, ela fornece cerca de 40% do petróleo mundial, mas é aquele que é importado. Só 2 países estão fora do acordo com a OPEP, Brasil e Canadá. A Rússia não é da OPEP, mas participa. Então, eles que mantêm o preço. Na Arábia Saudita, o custo do barril é $2. No Brasil, 8. Então, tem um lucro enorme lá. E nessa faixa de ganho, é possível
além de pagar os royalties de participação, imposto sobre a renda e tal, o que a Petrobras e os demais produtores, Shell, Exxon, vem pagando, ainda há uma faixa grande de excedente econômico nessas circunstâncias, com o preço do petróleo entre 60 e 80 ou 100 dólares, para que essa diferença seja repartida de maneira mais justa entre todos os stakeholders, que é a população brasileira e os consumidores. Isto não é feito porque há uma hegemonia no discurso público de que, se fizer diferente, a Petrobras não vai ser viável, porque, de fato, ela incorreu em graves problemas de gestão, que são conhecidos e públicos, e já vinha nisso na época das termoelétricas do programa prioritário nos anos 90. As práticas se repetiram. A Petrobras tem sido assolada, com publicidade ou sem, periodicamente, por episódios de gestão criminosa. Mas isso não muda a realidade total. Não é por aí. Não é porque houve um problema que nós vamos aumentá-lo. E dizer, é evidente que o discurso que esses investidores e seus porta-vozes na imprensa, seus analistas, entre os quais um que era candidato a presidente da Petrobras, esse discurso é repetido na mídia e ele vendido para os analistas como sendo a única solução. Eu estou dizendo não. É possível preservar o interesse dos acionistas, é possível manter a Petrobras e as demais petroleiras com lucro muito acima do que ela ganharia. Essas empresas ganhariam se o seu capital fosse investido em outros setores, e é possível, sim, nas atuais circunstâncias, melhorar a condição para os consumidores brasileiros e, acima de tudo, gerar riqueza para acabar com a grande mazela brasileira, que é a pobreza e a miséria. Sim. Investir em educação pública, saúde pública. Não só o petróleo pode proporcionar isso, também os recursos minerais. A Vale lucra muito e vai tudo para os acionistas. A população ficou com os desastres de Mariana e o outro lá em Minas Gerais. Então, os potenciais hidráulicos que eu quero privatizar a Eletrobras é a mesma coisa. É possível um novo equilíbrio, essa é a mensagem. Como fazê-lo? Tem que ser debatido no Congresso, tem que ser debatido aqui na mídia. Vocês têm um papel muito importante de dizer, olha, há outras possibilidades para chamar a responsabilidade os dirigentes, os políticos que estão no poder. Como, por exemplo, quando o presidente da República, toda vez que há uma crise no derivado de petróleo, demite o presidente. Como que? Dizer, olha, o culpado é o presidente da Petrobras que não faz o que eu quero. Essa aqui é o jogo indireto que eles querem sinalizar, que é falso. Isso é enganar a população, dizer que vai trocar o presidente da Petrobras, que o presidente da Petrobras vai dar conta de mudar a realidade. Não vai. É preciso mudar a lei e, como eu estou dizendo aqui, é possível fazer mudanças muito mais profundas que reequilibrem o jogo de interesses entre os acionistas, os consumidores e a população, que quase não consome derivados, só gás de cozinha. Esse é o quadro. Então, essa é a minha resposta à nossa querida analista aí, a Yasbeck. Perfeito. A gente conversou agora com Ildo Sauer, que é professor da USP e ex-diretor também da Petrobras. Ildo, obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você. Muito obrigado. Prazer falar com vocês.